E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é a Cosmic, a sua, como é que eu posso dizer, hacker favorita. E hoje a gente vai falar sobre Evil Twin. Né? Você que não sabe o que é Evil Twin, Evil Twin é uma técnica em que a gente basicamente cria um roteador, roteador Access Point, né? Famoso ponto de acesso, Wi-Fi, em que geralmente celulares, computadores, notebooks, enfim, eles são programados para conectar no mais forte, no que tem um melhor sinal. Ali geralmente vai ser o mais forte. Bom, como é que a gente tira vantagem disso? A gente vai criar um access point em que todas as requisições web vão passar pelo nosso sistema. E se todas as requisições passam, a gente pode redirecionar essas requisições para sites específicos, para um captive portal, que a gente pode utilizar, né, como eu expliquei no vídeo passado, para pegar dados como CPF, endereço, fazer o usuário ali criar um login, colocar o CPF, o telefone dele para ele conseguir usar a internet. E aí a gente pega esses dados, armazena esses dados e depois tenta fazer alguma coisa, mas para isso a gente tem que validar o e-mail desse cara. A gente pode fazer redirecionamentos, né? Ah, eu quero o DNS do Facebook. Eu não posso criar uma DNS minha com o nome facebook.com por causa do certificado, né? Mas eu posso criar um site, inclusive com o certificado HTTPS, que tenha um nome similar ou que rode na minha máquina com um ponto local. E é isso que meio que passa batido na galera, que existe uma categoria de domínios chamada ponto .local, que são de websites que rodam em redes locais, redes corporativas, sites de empresas, jornais de empresa ou de escritórios muito grandes. Eles têm alguns sites que são internos à rede deles. E para que esses sites funcionem sem precisar de conexão externa, com a internet, ou com servidores, ou com provedores, a gente vai utilizar o ponto .local. Você talvez não conheça, mas você sabe que existe o localhost. Então, o localhost é um desses sites. E se a gente pega aqui um arquivo de hosts, vamos ver bem aqui. A gente tem um ponto .local, a gente tem um ponto .local domain e a gente tem um localhost como a gente conhece. A gente tem também aqui seria IPv6, aqui seriam outros tipos de endereço IP, localnet, localhost, mcast, prefix, enfim. O que interessa para a gente é que a partir do momento que o usuário conecta no nosso ponto de acesso malicioso, a gente consegue capturar essa requisição DNS e redirecionar ela para o nosso sistema. Tá bom, meus queridos? É isso que a gente vai fazer. Requerimentos. Nós precisamos de um access point. Tá? Eu vou utilizar, para os nossos experimentos práticos, um access point de verdade. Tá? Eu vou pegar ele aqui daqui a pouco, mas a gente pode focar no nosso software. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. A gente dá um... Opa. Na verdade, pode até fechar esse cara aqui. Opa, fechei o que eu não devia, meu Deus do céu. Isso daqui não é nada demais, tá? Isso aqui é só... Nossa, vazou meu e-mail aqui. É só Django Groups. Tá bom, meus queridos? Grupo de Python aqui. De Paranaíba. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui um pouquinho na teoria o que é esse Evil Twin. Ataque. Basicamente, um roteador malicioso.
Porra, não tem uma imagenzinha boa aqui, cara. Enfim, tá aqui, ó. Quando tem é zoado, né? Basicamente, o que ele está demonstrando aqui, a gente vai fazer isso. A gente precisa de um redirecionamento. Ok, como é que a gente vai redirecionar a nossa requisição? A gente tem algumas formas de fazer. A mais simples delas é utilizando um arquivo aqui. A gente vai pegar, por exemplo, o IP, sei lá, vamos dizer que esse IP bem aqui é 123.123.123.123.123, ele é o IP do Facebook. O que a gente poderia fazer? Localhost. Pronto. E aí, se eu tenho um sistema web ali, uma página web, nesse endereço, tá bom? A gente tem que entender isso. Ele vai pegar pelo IP, vai redirecionar para o nosso localhost. E se a gente tem uma página no nosso localhost, aquela página ali é uma página falsa, de login, ou de banco, ou o que quer que seja. No nosso caso aqui, a gente está dando um exemplo do Facebook. A gente vai pegar essas credenciais. E aí a gente pode implementar essa página com OTP, com verificação de número de telefone, que talvez o usuário nem tenha colocado a verificação de 2 etapas com telefone, com OTP, mas a gente vai pedir para que ele faça o login com o número de telefone dele, porque é uma informação a mais para a gente. E tudo isso vai ser mais parte de engenharia social, tá? Uma outra forma de fazer isso daqui é utilizando o firewall, né? Utilizando um firewall, regras de firewall ali, IP tables, e a gente vai conseguir redirecionar esses requisições de DNS para o nosso localhost. Tá bom, meus queridos? Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Basicamente essa teoria. Como é que a gente vai fazer a prática? Bom, a gente precisa, primeiramente, criar uma pasta aqui de websites. Ou poderia ser clones aqui também, né? Evil websites. E aí a gente vai colocar aqui alguns que a gente vai tentar fazer. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Uma nova pasta que pode ser até o próprio Facebook. Então, criamos aqui. A gente pode criar outra, como GitHub. Ele criou errado esse. GitHub, Snap. E ele está criando um dentro do outro. Cara, como. Enfio, infalível. A gente vai criar por aqui mesmo. Então, aqui e tal. Beleza. E agora, como é que a gente vai fazer o clone dessas páginas? Se a gente vier bem aqui no nosso Firefox, a gente vai precisar uma extensão chamada Single Page Extension. O que essa extensão vai fazer? Ela vai criar um arquivo HTML único com todas as imagens, todo o JavaScript e todo o CSS num arquivo só. Então, quando a gente for fazer nossos formulários, get, post e tudo mais, a gente já vai ter a paginazinha ali bonitinha com um clique. Tá? Aqui é single file. É essa daqui mesmo, ó. Verificada, tal. A gente vai adicionar ela. E a gente vai aqui para facebook.com.
Deixa eu só instalar essa extensão aqui e a gente já vai run private window, né, para a gente conseguir acessar ela aqui, o nosso privado, jardim aqui em extensões, single page, pronto, foi, tá bem aqui. Eu posso, nesse exato momento, deixa eu até ver se estou streamando, estou, eu posso, nesse exato momento, desconectar da internet e tentar abrir essa página aqui. E ela vai abrir. Inclusive, ele está pegando até o autocompletar aqui, que não deveria. Mas está pegando. Tem essa setinha aqui, o que é isso aqui? Ok. Tá aqui. Então, a gente já tem, né? Então, se a gente vem aqui para um GitHub, sign in, que senha, não sei o quê. Opa! Como é que vamos clonar isso daqui? Vamos salvar manualmente e fazer gambiarra ali? Não, meu amigo. Aqui. Eu poderia salvar? Poderia salvar. Inclusive, eu vou salvar aqui para a gente ver qual que é a diferença do single file. O gerenciador de arquivos. Vamos lá para download. Espero que não tenha nada inapropriado. Não, felizmente. Aqui é o que a gente salvou manualmente. Ele criou uma pasta e olha só. Vários arquivos. Então, se a gente tiver um servidor estático, ele vai conseguir servir, vai conseguir acessar. Porém, ele vai ficar bugadinho. Né? Se eu abrir ele aqui, ó, talvez, viu? A gente tentou abrir o HTML, ele ficou todo bugado, né? Eu achava que ele ia ficar só torto, mas não, ele ficou realmente bugado porque ele não carregou os arquivos. Agora a gente vai tentar abrir um single page salvo com a nossa extensão Itaí. E ele aqui é só um arquivo, ou seja, a gente não tem mais nada, a gente consegue fazer tudo com ele. Tá bom, meus queridos? E aqui, se eu tentar fazer alguma coisa, ele vai dar errado porque ele está procurando esse arquivo de sessão aqui. Então, quando a gente for trabalhar com essas páginas, a gente vai criar nada mais do que um formulário, colocar essa página inteira dentro de um formulário, dentro de uma tag form, e basicamente isso. Né? E a gente vai capturar essas informações que, no nosso caso, vai ser um post. Então, quando a gente for fazer o nosso servidor web, HTTP, que a gente vai escrever ele na mão, em vez de utilizar um existente, nós vamos colocar lá get post e isso vai resolver nosso problema. A gente vai conseguir capturar esses dados, colocar ali no banco de dados nosso. E é isso. Tudo bem, meus queridos? Primeira parte aqui, tranquilo, né? Eu espero que sim. Bora lá. Só que aí a gente tem que colocar isso aqui no nosso projeto. Então, eu posso renomear aqui como GitHub. Aqui como Facebook. E a gente pode salvar outro, aqui como Snap, talvez. Snapchat, vamos ver aqui. Ah, ele pode pedir login com o Google também, é verdade. Upstream, erro, reset, erros e accounts. Vamos ver como é que tá o Snap aqui. Pronto. Sign up. Então a gente pode criar um sign up, ele tá com esse escuro por causa dessa extensão aqui. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, tá bom? Né? Aqui a mesma coisa. Cadê? Single page, single page. Meu celular tá na frente da câmera, então eu não consigo ver. Mas tá aí. Snap. Salvo. Tranquilinho. Então vamos colocar aqui. Snapchat. Agora a gente vai pegar isso daqui, colocar no nosso Zed. Tá. Archive. Blá blá blá. Spells. Evil websites.
Vou colocar o Facebook no Facebook, GitHub no GitHub, Snap no Snap, eu vou chamar isso de Snapchat. E aqui, esse daqui é o sign up, tá? Vou colocar o de registrar. Porque ele é só isso que ele faz, não é o login propriamente dito. Tá bom? Então, até aqui, muito tranquilo, né? Ok. Fizemos e agora? Agora, meus queridos, a gente vai passar. Primeiramente, a gente vai abrir o nosso terminal. Vou colocar aqui maior. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um git branch. Isso aqui é algo bem importante de você saber. Opa, git branch. Vamos saber a branch que a gente está. A gente vai dar git checkout. Não, vamos ter que fazer um negócio aqui que eu esqueci. Como é que pode ser? De dar git pull, né? Então a gente vai ter que dar um git pull. Ele vai pegar as mudanças, mas espera aí. Se a gente... ou não, né? A gente pode dar aqui um git checkout trunk. O que ele vai dar? Deu, né? Git log. Opa. Status. Vamos ver. Website hosts. Ok. E agora a gente pode dar um git pull. Bom, né, a gente pegar as atualizações lá, não vai bagunçar o nosso código ainda, mas a gente ainda tem uns arquivos aqui que a gente modificou. Então a gente vai fazer um checkout "-b", "-branch", feature, evil twin. Basicamente isso, e agora a gente pode dar um git add, um git commit "-m", add base files. Pronto. Então, esse daqui foi o nosso workflow de Git. Eu estou utilizando aqui uma estratégia de Git chamada Git Flow. Git Flow tem vários aí, né? Um formato que alguns falam controverso, outros ninguém usa, enfim. Git Flow é bem útil para projetos open source e é feito para você modificar ele. Então, eu utilizo uma mistura aí de Git Flow com CI/CD, que é ter uma branch trunk e ter várias branch features que a gente vai sempre fazendo merge para nossa branch principal. E aí a gente nunca fica com um código defasado ou com questões de dar conflito quando a gente faz um merge. Tá bom, meus queridos? Workflowzinho de Git, muito tranquilo. Workflow de Git é uma coisa que você tem que saber. Inclusive, vídeo de Git é algo que eu pretendo fazer e não pretendo porque já tem, já tem muita coisa, mas o pessoal meio que alopra nesses vídeos de Git. Começa a colocar um monte de coisa que não tem nada a ver, sendo que, 99% do tempo você vai rodar um git add e git commit dentro de uma branch e vai fazer merge. Basicamente, esse é o seu workflow de Git. Você precisa fazer muita maracutaia com Git, porque ou você está usando alguma coisa muito incrível, um monorepo, desenvolvendo alguma coisa para o Google, para a Microsoft, ou você está fazendo caca. Entendeu? E geralmente você não está no Google, não está na Microsoft. Então, pois é, meus queridos. Aqui tá, fizemos o nosso workflowzinho de Git. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a escrever o nosso servidor. Vem aqui em Network. Network. Beleza. Aqui eu tenho uma closure, tá? Isso daqui é algo particular do Rust. A gente talvez veja o que é isso daqui e por que é legal. Mas isso daqui são funções. Ele retorna a função, tá ligado? É como se ele retornasse o nome da função para eu poder chamar ela daqui num for.
Cara, é muito legal como isso daqui funciona, mas infelizmente não é o tópico do vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai criar aqui é um novo arquivo chamado server.rs. E a gente vai... Oxi! Trollagem, cara. Ora, firmware. Server.rs. A gente vai aqui no nosso mod. Vamos colocar pub mod server, que é para a gente adicionar o nosso novo arquivo aqui, né? O nosso novo módulo. E a gente vai adicionar aqui alguns imports. Use create for dentro desse carinha aqui, a gente vai importar tudo dele, que é o modelo que ele deu aqui. Use import. Que vai utilizar esse carinha bem aqui, né? Então aqui constantes, funções, tal, tudo dentro dele. Beleza. A gente vai ter um servidor. Então, para o nosso servidor funcionar, a gente vai precisar de basicamente uma função, um public fn server, que vai retornar para a gente uma struct. A gente vai colocar aqui uma pub struct evil twin data. E dentro dessa struct aqui, a gente vai ter alguns parâmetros, né? Um deles, a gente pode separar aqui dados e tudo mais. O que a gente vai fazer? A gente vai ter um status code, ele é um IP2. A gente vai ter um raw data, que vai ser uma string. A gente vai ter, o que seria interessante colocar aqui, pegar do usuário, né? Os dados que ele envia, o estado. A gente pode ter também uma URL, a gente sabe qual que é a URL dele. O que mais a gente pode pegar de informação? Geolocalização seria pegar o endereço IP desse cara, né? Enfim, a gente poderia ter um redirect, talvez. Acho que basicamente seria essa string aqui. Então a gente vai retornar um evil twin data. E a gente pode fazer até um imply para esse string aqui, imply evil twin data, pub fn new, que retorna data. E aqui ele vai fazer como é que eu vou fazer esse struct aqui, cara? Tem que retornar os campos dele, né? Tá bom. Return. E no caso está fazendo com new. Aqui vou colocar 0. Aqui no raw data vou colocar uma string new. E aqui eu vou colocar a URL. A gente pode colocar essa URL no topo. Fica bonitinho, status code. Raw data, new.
Aqui poderia ser uma string também, né? A gente tratar ela como string. String new. Ok, aqui. Uma string também para a gente não complicar a nossa cabeça. Ok, aqui eu posso retornar. Basicamente, é a estrutura que a gente vai usar. A gente vai mover essa struct aqui para structs, colocar ela aqui no final, dar uma organizada no nosso projeto. Aqui a gente vai importar ele importou usando super, mas que seria o grade modules network structs. Basicamente é isso. Agora a gente vai fazer o seguinte: servidor server HTTP server Rust. Final Project? Não. Cadê? Vamos dar uma olhada nesse carinha aqui. stdnet, lister, unwrap. Então, Prelude, tá aqui. O que a gente vai tentar fazer é realmente escrever um servidor aqui do zero. Precisa? Não, a gente tem um Hyper, por exemplo. Que eu quero ver o que vai ser mais vantajoso para a gente. Por exemplo, um servidor Python, escrito em Python, com o módulo HTTP do Python, ele só vai ter suporte a GET POST. Tal que para a gente não é um problema, mas a gente vai utilizar o Rust. No Rust, a gente vai ter que escrever esse servidor a partir de uma biblioteca. Eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. E, basicamente, a gente vai só escrever esse servidor aqui. Ou pedir pro chat GPT escrever pra gente, né? Pode ser uma boa também. Mas aqui eu tô com a minha conta, então deixa eu dar aqui. Que Hyper. Ai, cadê? Documentação não tem. Bora lá. Ok. E recebi uma request. P200. Que ele vai tentar servir o arquivo, né? Fez o HTML aqui. E aqui. É isso mesmo. Ok. Deixa eu ver como é que vai ser a performance dele aqui. Performance não, como é que ele vai ser feito em multithread. Vai spawnar a thread aqui. E vou fazer uma pull. Então aqui ele vai realmente para multithread mesmo. Ele não vai fazer nada assíncrono. Porque isso é uma propriedade no Rust. Ou você tem multithread, ou você tem assíncrono. Né? Então você tem que decidir qual dos dois você vai usar. Qual é o melhor? Se o processo ele é
uma thread resolve? Assíncrono. Né? O pessoal usa muito assíncrono. Em Rust existe uma grande reclamação pela comunidade de C, C++ contra o Rust, quer falar que o Rust tem muita conexão assíncrona. Né? Ah, o cara vai ler um arquivo, ler assíncrono. Não está errado. Entendeu? Porque você está trabalhando com dados que você não tem um tempo linear para ler esses dados. Qual é o tempo de ler um arquivo? Me diga. Qual é o tempo de ler um arquivo? Você sabe qual é o tempo de ler um arquivo? Depende do arquivo. Só que aí, quando a gente programa um software, esse depende, ele tem que ser tratado. Não existe essa, eu vou ler um software, meu software vai sempre ler um arquivo de mesmo tamanho? Vai. Um dia esse arquivo corrompe. E aí? O que você vai fazer? Um dia você vai ler 1000 linhas de um arquivo, por algum motivo esse arquivo vai dar um bug ali no software, ele vai ficar lendo indefinidamente. E aí? Entendeu? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que prevenir. Claro, a chance disso acontecer com hardware moderno, com memória RAM moderna, com processadores modernos é ínfima. Até mesmo processadores de 20, 30 anos atrás, 20 anos atrás, até 2004, cara, a gente já tá ficando aqui velha, infelizmente. Mas enfim, meus lindos, vou ver o que eu posso fazer aqui. Tá? Em matéria de Rust, vou tentar deixar o mais simples possível. A gente tem algumas funções aqui de DOS e tal. Aqui a gente tem o requests, né? O requests bem aqui, cadê ele? Hashmap, structs, tal, esse carinha bem aqui. A gente vai tentar fazer algo inverso dele, só que bem pequenininho, assim. Isso daqui é para DOS, tá? Não esquenta com isso aqui não, ainda. Enfim, dito o que tinha que ser dito, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vai ter o time-lapse do desenvolvimento lá no meu canal no YouTube. Então, se você está assistindo pelo YouTube, muito obrigado. Se inscreva aí no canal, deixe seu sininho. O vídeo time-lapse vai estar passando aí em algum momento. Tá bom, meus queridos? E é isso daí. Valeu e tchau!